Eu sou a Karine Tati, sou psicóloga e sou professora na Anhanguera, a unidade de Joinville, Santa Catarina. A nossa faculdade, o nosso curso de psicologia, a gente está participando de um projeto e onde estaremos, então, durante a semana, participando de um ciclo de palestras, a saúde mental em tempos de pandemia. Né? Então, é um projeto bem bacana, bem legal, desenvolvido pela faculdade. E eu, como professora de psicologia, que faço, né, pertencente ao corpo docente do curso, então eu recebi esse convite para vir falar sobre a questão da violência contra a mulher no isolamento social. Né? Um tema bastante polêmico, bastante que nos traz muitas reflexões, né? Aonde eu estou aqui falando enquanto psicóloga, enquanto mulher, né? Enquanto amiga, enfim, enquanto como se eu fizesse parte de todos os papéis, né, que a mulher ocupa na sociedade. Então, eu vou desenvolver esse assunto durante um período aqui e depois ele vai ser, né, exposto lá na rede social, no Facebook da faculdade e depois vai estar aberto a comentários, lá, dúvidas, se alguém quiser comentar ou quiser contribuir com mais alguma informação, tá? Acredito que todas as colaborações são muito bem-vindas, porque quando a gente fala de um assunto tão polêmico, né, é muito importante que as pessoas participem, que a sociedade participe disso. Então vamos lá. Para começar, então, gente, assim, eu estou falando para um público que eu não sei se vão ser pessoas vítimas, se vão ser pessoas que já ouviram falar, se são mulheres que de certa forma, são violentadas ou não, né? Porque quando a gente expõe uma palestra dessas numa rede social abrangente, da forma como é, vários públicos irão ter contato, né? Então eu vou falar de uma forma geral aqui. E as pessoas, elas se colocam, então, na posição de ouvinte conforme como que eu vou dizer assim, conforme o seu entendimento, tá? Então, para começar, a gente vai falar sobre os dados, né, da questão da violência. Nós temos uma central de atendimento à mulher, que é o número 180, que é do governo federal, né? E que, para casos de violência doméstica, então, ele registra um aumento de quase 10% do número de ligações e de 18% nas denúncias de violência nas 2 primeiras semanas do confinamento. Então, esse é um número muito alto, né? Sendo que foram apenas nas 2 primeiras semanas. Então, hoje a gente pode dizer que a gente já está há 30 dias, né, praticamente isolados, há mais de 30 dias, né? Então, podemos pensar que esse número dobrou, né? Então, no entanto, em muitas cidades houve justamente o oposto, uma redução do número de denúncias. Eu procurei saber aqui em Joinville, que é a cidade onde eu moro, né? Em Joinville, houve uma diminuição efetiva, né, das denúncias. E é aí que está a grande questão, né? Houve a redução das denúncias, houve a redução dos boletins de ocorrência, o que não quer dizer que houve a redução dos casos, porque em época de isolamento, vamos pensar que a mulher está sendo agredida e às vezes o agressor ele está isolado dentro da casa com ela. Então, ela é uma pessoa que não vai ter condições de sair, de fazer a denúncia ou de registrar o fato, né? Então, essa redução que aconteceu em algumas cidades, ela nos leva a várias interpretações, né? Tanto pode ser porque realmente naquele lugar teve a redução, ou então a mulher que não está conseguindo chegar para denunciar. A violência contra a mulher, então, ela tem uma construção histórica, né? Essa construção ela vem principalmente na questão da diferença dos papéis que a mulher e o homem executam na sociedade, né? Então, a mulher ela sempre teve aquela figura frágil, de ser figura frágil, de ser a pessoa que está para receber ordens, né? Que é como se fosse o alicerce do lar, o alicerce da família, mas continua ainda sendo o sexo frágil da relação, né? E os homens, eles sempre tiveram essa questão de ser a pessoa que sustenta a família, ele é a pessoa que é como é que eu vou dizer assim, que é o detentor
da força física. O homem sempre teve essas diferenças, né, em relação à mulher, e em relação aos papéis dela na sociedade é a mesma coisa, né? A gente tanto fala hoje da conquista que as mulheres estão tendo no cenário profissional, no cenário, enfim, né, geral, mas ainda assim a gente conta com a questão da violência contra a mulher por ela ser considerada ainda um sexo frágil, né? E toda essa questão das diferenças de papéis também, durante essa fase de isolamento, os homens eles estão se confundindo um pouco, né? Eles estão ficando muito tempo dentro de casa, e dentro de casa eles acabam perdendo um pouco da sua identidade machista, né? Ele se vê dentro de casa, ele não sabe o que ele faz ali dentro, né? Ele começa a ficar perturbado porque ele deveria estar trabalhando, porque ele deveria estar trazendo sustento para aquela família, e ao mesmo tempo assim ele não se vê lavando uma louça, ele não se vê ajudando a limpar a casa, ele não se vê ajudando, enfim, ele não se vê fazendo nenhuma tarefa doméstica para ajudar, até porque se ele for fazer isso ele pode ser discriminado por isso, né? Então, essa construção dessas diferenças, elas muito contribuem para a questão da violência contra a mulher, né? E a gente vê também, assim, a questão das piadas, né, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, rola muito, né, piadas de maridos apanhando das esposas durante o isolamento, né? Porque não aguentam ficar perto das esposas, ou as esposas, então, que não aguentam os maridos dentro de casa. E é sempre colocado da forma como se o homem estivesse sendo violentado. Então é muito engraçado essa situação e mostra que o homem, no fim, né, esse tipo de mensagem mostra que o homem realmente ele não se encontra nessa situação de estar preso dentro de casa. Então, falando um pouco também, mais um pouco da questão histórica, né, a sociedade ela tende a culpar a mulher por suas atitudes, né, tanto na questão das suas atitudes enquanto mulher e das atitudes do agressor também. A mulher sempre teve aquela questão assim de que se apanhou foi porque mereceu, né? Se foi violentada sexualmente é porque provocou, porque estava de roupa curta, né? Porque estava se oferecendo. Então é sempre histórico isso, a questão da mulher ser condenada e culpada, né, por as suas atitudes. Então, isso hoje continua, né, e continua não, até está um pouco mais fortalecido em função do isolamento, porque os homens estão mais tempo com as suas mulheres e conseguem culpar elas ainda mais pelas coisas que acontecem, né. Essa própria desordem mental, emocional, vamos falar assim, não mental, essa desordem emocional que acaba acontecendo com os homens, fazem com que eles, né, percam até percam até a ideia do que eles estão falando nas horas, né? Então eles conseguem culpar as mulheres até o fato deles terem que ficar em casa e terem que estar cumprindo essa questão do isolamento ali, como se ela fosse a culpada, né? Então, a própria violência, né, ela traz danos significativos para a vida da mulher, ela traz sequelas psicossociais, tanto quanto medo, isolamento, tristeza, baixa autoestima, ansiedade, vergonha, né, porque ela sempre será cobrada dos seus atos. Então, se ela apanha e permanece, ela vai ser cobrada por esse ato. Se ela apanha e sai de casa, ela vai ser cobrada por esse ato. Então, a mulher sempre acaba sendo cobrada por qualquer situação, né, ou por qualquer das atitudes que ela venha a ter. Então, essas sequelas que a gente fala aqui de medo, isolamento, tristeza, baixa autoestima, ansiedade e vergonha, elas acabam tendo uma proporção bem maior, né, quando a gente fala na questão do isolamento. Então, achei importante, né, trazer essas questões também, até para a gente poder entender algumas outras situações, né? Quando a gente está falando da violência contra a mulher, a gente fala de diversos tipos de violência, né? A gente tem
a violência moral, a gente tem a violência sexual, violência física, violência psicológica e também a violência patrimonial, né, que é onde um agressor, né, que pode ser tanto o marido, quanto o namorado, quanto, enfim, companheiro dela, né, o agressor, ele acaba, às vezes, saindo de casa, sendo expulso de casa e deixa essa mulher e essa família sem condições mínimas de sobrevivência, né? Então, a gente fala isso, que isso é uma violência patrimonial. E a mulher que vive dentro dessa questão da violência, ela acaba vivendo um ciclo de dor e sofrimento, né? Como que funciona esse ciclo? Ele tem as 3 fases, que é a tensão, né? Que é a tensão que gera o ato em si, que leva o homem à agressão em si, né? A, toda aquela a tensão nervosa que leva o homem a cometer o ato de violência, né? Depois o ato, que é a violência em si, e depois o arrependimento. Então esse ciclo que esse ciclo da violência, ele acaba se transformando também num ciclo de dor e sofrimento, né? Porque a mulher ela sofre a tensão porque é como se ela não pudesse fazer nada porque ela tem medo de apanhar, né? Então ela sofre isso porque ela sofre antecipadamente, ela sofre por achar que vai apanhar, né? Depois ela sofre no ato da agressão, então ela já sofreu por pensar, né, que vai ser agredida. Depois ela sofre pela agressão em si e posteriormente ela vai sofrer porque vai ter toda a questão do arrependimento do agressor, que vai tentar convencer ela de que aquilo não vai mais acontecer, de que aquilo foi um fato isolado, né? Então, é um ciclo onde ela sempre vai estar em dor e sofrimento, porque quando ela sai de um, ela já entra no outro, né? O próprio ciclo do arrependimento, a fase do arrependimento, ela não dura muito tempo, né? Ela vai acabar se tornando de novo num momento de tensão nervosa que vai levar o agressor a cometer, né, que vai levar a pessoa a cometer a agressão, né, que vai acontecer, vai ter algum evento ali que vai gerar novamente a agressão. Então, a violência, ela acaba influenciando em 4 dimensões femininas. Na sua autoestima, né, porque uma mulher que sofre violência, ela acaba tendo a sua autoestima bem abalada, né? Porque ela começa a aceitar que está sendo agredida porque ela merece ser agredida. Ela começa a aceitar que ela está sendo agredida porque ela é karma da vida dela, isso, né? Que ela nunca vai sair disso. Então ela começa a não se sentir mais importante, não se sentir mais uma pessoa que tenha vontade, que tenha desejo de se arrumar, tenha desejo de procurar emprego, que tenha desejo de se tornar uma pessoa melhor. É porque ela acaba assumindo como se ela fosse a culpada disso tudo. Então ela se coloca como protagonista da história. Né? Tudo isso acontece porque eu quero que isso aconteça. Né? Então essa dimensão da autoestima ela é bastante influenciada. Né? Na questão econômica, então, também vai abalar bastante, porque muitas mulheres elas acabam se rendendo às agressões e se rendendo às não denúncias em função da situação econômica, né? Muitas vezes elas dependem economicamente do marido, ou então tem a família, né, com filhos, e enfim, que dependem da situação econômica do marido, e elas acabam não tendo uma visão próspera do futuro delas caso elas deixem esse agressor, né? Então, a questão da dimensão econômica, ela é bem forte também, né? Outro segmento que influencia bastante é na questão dos filhos e da família. A mulher agredida, ela tem vergonha do que ser agredida, então ela não conta. Quando ela conta e a família sabe, né, ela tem vergonha de assumir que o caso se repete. Então, o relacionamento dela com os filhos e com a família vai ser muito abalado, né? Isso é inevitável. Com os filhos, porque os filhos geralmente estão ali, estão presenciando o que acontece. Né? E a família, porque ela acaba até se distanciando dessa família, né? Ela acaba se distanciando das pessoas porque ela não quer que as pessoas percebam o que está acontecendo com ela. Né? E a outra dimensão é a dimensão social. Então,
Quando eu falo do afastamento da família, a gente fala também do afastamento no geral, né? Ela vai se afastar dos amigos, ela vai se afastar do grupo de amizades que ela tem, ela não vai mais participar. Às vezes essa mulher nem, por exemplo, assim, antes ia para academia, praticava atividade física, nem isso ela não vai mais fazer. Então, assim, ela vai ter uma vida social totalmente zerada, né, e abalada, porque ela não vai ter mais interesse, ela não tem mais vontade, né? Além da vergonha que ela sente do medo, principalmente do medo que as pessoas descubram que ela está passando por isso e que em síntese, assim, ela não faz nada, né, para acabar com isso, né. Falando nos filhos, de que forma que a gente pode abordar, né, essa questão da violência, dessa relação da violência com os filhos, porque geralmente os filhos estão juntos, né, os filhos estão percebendo, os filhos estão acompanhando, então muitas vezes a gente não sabe o que falar, né, para os filhos. Então, ela muitas vezes as crianças todas, as crianças que convivem no mesmo ambiente, elas acabam presenciando todo o processo da violência, né? Eles sabem que tem alguma coisa errada, então é muito importante que se discuta com eles isso, porque eles percebem que tem alguma coisa errada, eles estão vendo que aquilo ali não é certo, eles estão vendo a mãe chorar, eles estão vendo o pai gritar, eles estão vendo, ouvindo barulho, eles estão vendo que a situação não é legal, né? Quando é a violência psicológica, da mesma forma, eles veem que o pai fala diferente com a mãe, então não tem como esconder, né? É muito importante discutir essa questão com os filhos. É claro que é necessário nessa discussão e nessa abordagem com os filhos trazer elementos de verbalização assim que eles consigam entender, né? Que eles consigam compreender o que está acontecendo. Né? É muito importante que eles saibam que isso não tem nada a ver com eles, que não tem nada a ver com o fato deles existirem ou com o fato deles estarem ali. Porque é muito comum as crianças acharem que são culpadas, ver a mãe às vezes sofrendo uma violência e achar que é por culpa delas, né? Ou então ver que o pai está cobrando alguma coisa da mãe e eles acham que a mãe está sendo cobrada em função deles, né? Então é muito importante que se tenha essa abordagem com os filhos e que ela seja de uma forma com que os filhos consigam entender, né? Destacar também, é bem importante destacar a questão da relação, que aquela violência que está ocorrendo naquele ambiente, ela está ocorrendo entre as duas partes, né? Entre a mãe e o pai, por exemplo, né? Entre a mãe e o agressor, às vezes não é o pai, às vezes é o namorado da mãe, né? Então, que essa violência está acontecendo entre os dois, mas que isso não muda, né? O fato dele ser o pai das crianças e que não muda o fato dela ser a mãe dessas crianças. Então, essa relação, ela precisa estar muito bem destacada, ela precisa estar muito bem definida ali, para que os filhos não herdem, né? Essa, essa angústia ou então que não fiquem emocionalmente abalados, né? Claro que assim, naturalmente eles vão ter um sentimento diferente pelo agressor, né? A partir do momento que eles vê no agressor tendo essas atitudes. Mas é muito importante que sempre se destaque para eles essa questão de que o pai é o pai, a mãe é a mãe, indiferente do que está acontecendo, né? E sempre lembrar que nós somos exemplos para os nossos filhos, né? Então, as mulheres que sofrem violências e que têm filhas, mulheres, né? A gente tem que pensar que as meninas elas estão vendo o que está acontecendo e se elas crescerem com isso, né, com esses exemplos, elas vão achar que isso é normal, elas vão achar que isso é o certo. Então, assim, se minha mãe apanhou a vida toda e nunca fez nada, naturalmente, se eu apanhar também, eu não vou fazer nada, porque eu aprendi com a minha mãe de que a gente não faz nada, né? Os meninos, eles acabam vendo o pai agressor, né? E convivem com aquilo e a mãe não faz nada, e veem que o pai agride e que a mãe não faz nada também, então eles acabam tendo isso como modelo, né, de comportamento e acabam desenvolvendo isso depois na vida adulta
porque foi o modelo de comportamento que eles aprenderam. Então, a gente nunca pode esquecer que nós somos exemplos. Então, todas as nossas atitudes, elas podem refletir. Isso não quer dizer que filho de agressor será um agressor, e nem que filha de mulher agredida vai ser agredida também, tá? Não é isso. Mas a gente tem que contar com isso na vida adulta dele, sim. Então, por isso que nós sempre temos que lembrar que nós somos exemplos dos nossos filhos. E como exemplos, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, sempre pensar dessa forma. Então, a relação com os filhos, ela deve ser abordada a questão da violência, sempre lembrando que nós somos exemplos dos nossos filhos, né? E se precisar sair de casa, se precisar ir para algum lugar, vai levar os filhos junto, sim, né? Você não vai deixar esses filhos, eles precisam saber o que está acontecendo, mas não tem como a gente blindar eles, né, do que possa acontecer. Tá? Então, falando na questão do isolamento, né, é muito importante que a gente lembrar que uma mulher que está numa relação abusiva, ela se sente muito sozinha, né? Isso naturalmente acontece, né, da mulher se sentir sozinha. Então, agora, em épocas de isolamento, ela está mais sozinha ainda, né? Então, o silêncio e o isolamento, eles são os maiores aliados da violência. Pensando nisso, nessa situação de isolamento que nós estamos, então, por que está aumentando tanto os índices? Né? Porque o silêncio e o isolamento, eles são aliados. Então, o casal, ele tem mais momentos juntos, né? Eles têm mais momentos onde eles estão totalmente isolados de outras pessoas. Então, é como se o agressor tivesse a total liberdade para fazer o que ele quer, né? Porque aquela mulher, ela não vai ter para onde correr, ela não vai ter para onde na cabeça dele, né? Ela não vai ter para onde pedir ajuda, né? E o isolamento que faz com que a gente não vá visitar as pessoas, que a gente não vá, né? Que a gente não saia de casa, faz com que também ninguém possa chegar na casa deles assim, né? De surpresa. Então, pensando, né, que uma mulher que está numa relação abusiva, ela se sente sozinha já por natureza, então nessa situação ela se sente mais sozinha ainda. Então nós, enquanto mulheres, a gente tem uma obrigação, né, de nos proteger, uma obrigação de nos cuidar. Todos nós temos alguma amiga, todas nós temos colegas, temos familiares. Então a gente precisa se cuidar nessa época, né? Eu trouxe uma imagem aqui que nós estamos isolados, mas não estamos sozinhas. Né? Então a gente precisa ter, de certa forma, contato com outras pessoas. Hoje nós temos ferramentas à nossa disposição que que nos, uh, que nos levam a uma infinidade de possibilidades, né? De não nos sentirmos sozinhos e de conseguir fazer esse contato com outras pessoas quando necessário. Né? Eu até estava lendo sobre isso, agora eu não consigo recordar em qual país que é, que eles abriram, dentro dos supermercados, eles colocaram pessoas para receberem denúncias de agressão contra a mulher. Porque dentro do mercado de farmácia, porque eram os únicos, se eu não me engano, na Espanha, porque eram os únicos lugares que estavam abertos e eram os únicos lugares que quais as pessoas podiam frequentar, né? Então, naturalmente, são lugares que geralmente é a mulher que vai, né? Então, precisa fazer supermercado, geralmente é a mulher que vai. Então, eles abriram nesses locais esse serviço, né, para receber essas denúncias, porque era um lugar que as mulheres tinham facilidade, né, de circulação e conseguiam então levantar toda essa situação, né, e fazer as suas denúncias. Então achei bem interessante isso. Mas nós, enquanto mulheres, assim, pensando de uma forma geral, a gente tem que ter algum tipo de comunicação, porque a mulher que sofre violência e que não quer que isso aconteça, que tem medo, né, disso tudo, ela precisa ter uma ferramenta para se comunicar, né? Se vai ligar, vai mandar uma mensagem, vai usar códigos, se mora em prédio, às vezes vai gritar para um vizinho, vai
Enfim, existem várias possibilidades, né? Mas a gente não pode pensar que essa questão do isolamento nos deixa sozinhos, tá? Nós estamos isolados, mas nós não estamos sozinhos. Então, as vítimas de violência, ela tem um componente adicional na fragilidade, né, em todo o seu sofrimento. Então, ela se encontra frágil em toda a situação ali da vida dela, né? Então, muitas coisas a gente vai falar, muitas coisas a gente vai estar sinalizando para essa mulher, mas ela vai estar tão frágil, ela vai estar num sofrimento tão grande que às vezes ela não vai conseguir entender, às vezes ela não consegue compreender também o que a gente quer falar, né? Porque ela já está muito fragilizada. É uma mulher que está sendo violentada talvez há muito tempo já, né? Então, em épocas normais, ela era violentada, mas ela tinha assim, por exemplo, ela era violentada, ela era agredida uma vez por semana, né? E agora com o isolamento acaba sendo diário. Então, essa fragilidade no sentimento dela acaba sendo muito superior, né, do que o normal. Então, a gente precisa ajudar essas mulheres a desenvolver habilidades sociopsíquicas para ter mais autoestima e para ter resiliência. O que é isso, gente? A gente precisa ajudar essas mulheres, né, para desenvolver questões sociais e psíquicas para que aumente sua autoestima, né, na questão de que ela é uma mulher forte, de que ela é uma mulher que tem condições, que ela vai sair dessa, que ela é mais forte do que isso, né? Na questão social, a gente tem que apresentar possibilidades para ela, não só dizer assim, denuncie, sai de casa, né? Não é só isso, a gente precisa apresentar questões sociais, né? Apresentar alternativas para essa mulher também, né? Não só cobrar que ela tenha atitude, né? Então a gente precisa ajudar ela nessa questão. A resiliência, ela precisa ter essa habilidade de resiliência para entender que a vida dela vai mudar, a vida dela vai alterar, não tem como ela continuar do mesmo jeito que era, né? Não tem como ela continuar a viver do jeito que ela vivia. Então ela precisa ter resiliência para saber lidar com isso, né? Resiliência é um termo muito utilizado na psicologia. Eu sempre uso o exemplo do elástico, né? Ser resiliente é como ser um elástico, né? Onde você picha ele ao máximo, ele chega lá no máximo, mas ele não arrebenta, né? Quando você solta, ele volta ao seu estado normal, sem sofrer alterações, né? Então, uma mulher, ela precisa ter essa capacidade, né? Essa habilidade de, de ser colocada numa situação total de estresse, ser colocada numa situação assim, de extrema vulnerabilidade, mas que ao resolver esse problema, ela vai voltar ao normal e ela vai voltar ao normal. Claro que não dá para dizer que sem consequências, mas o mínimo de consequências possíveis, né? Que essa mulher ela vai conseguir viver bem, né? Que ela vai conseguir recuperar a vida dela depois, né? Então é isso, a gente precisa estar ajudando essas mulheres com isso, né? Desenvolvendo uma escuta também mais qualificada para esse lado, né? A gente não pode só querer ouvir com a intenção de fofoca, né? Porque a gente tem muito essa questão da curiosidade, né? Nossa, mas ela apanha, eu vou lá perguntar para ela. Aí você vai lá, às vezes você coloca como a única possibilidade dessa mulher dela poder verbalizar o que está acontecendo, e você vai lá com a intenção puramente de curiosidade e acaba não fazendo nada com o que você ouve. Então é muito importante que a gente tenha uma escuta qualificada nesse sentido, né? Para ajudar essa mulher a desenvolver essas habilidades e saber que a vida dela ainda tem jeito, né? Então, como eu falei, né, que é necessário que a gente resgate essa mulher através de escuta qualificada, né, do acolhimento, procurando olhar de maneira integral esse ser humano fragilizado que tanto busca um atendimento em momento de total desamparo, né? Então, essa questão da escuta qualificada foi o que eu falei antes, né? A gente não tem que chegar lá com um ar de curiosidade só para querer saber o que está acontecendo. A gente já precisa ir ouvir sabendo que você
vai ter que talvez tomar vai ter que auxiliar essa mulher a encontrar uma solução, né? Você tem que ir lá ouvir e dizer para ela que ela vai ficar bem. Né? Então a gente precisa acolher primeiramente essa mulher, você precisa ter esse acolhimento, né, dela. Você precisa, você não tem que ir lá para dar palpite na vida da pessoa, você não tem que ir lá para dizer o que ela deve fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer e ela sabe o momento certo de fazer isso, né? A gente sempre tem que saber e procurar entender que cada pessoa reage de uma forma a determinadas situações, né? Que cada ser humano tem elaborado dentro de si uma forma de compreensão dos fatos, né? Então, por exemplo, como eu falei antes que a gente é exemplo para os nossos filhos, vamos pensar que essa mulher que está sendo agredida, talvez ela tivesse uma mãe que foi agredida a vida inteira também, né? Então, o fato de nós acharmos que obviamente essa mulher deve denunciar, que obviamente essa mulher deve expulsar o agressor de casa, ou que obviamente ela deve sair de casa com os filhos, é obviamente para nós, mas para aquela pessoa não é tão óbvio assim, né? Porque ela pode ter vivenciado isso, né, durante a sua infância, vendo sua mãe sofrer agressões, e também porque tem todas aquelas questões, né, aquelas 4 dimensões lá que eu citei antes, que podem ser uh, partes fundamentais na tomada de decisão que ela vai ter, né? Então a gente não tem que ir lá para julgar e nem dizer o que ela tem que fazer, a gente tem que ir lá e acolher, né? Essa pessoa olhando ela de uma forma integral, olhando ela como pessoa, né? Como mulher, não só como uma vítima de agressão. Porque quando a gente vai lá e só visualiza, quando você vai e só enxerga uma mulher que foi vítima de agressão, você só consegue enxergar aquilo e todas as consequências daquilo, né? Aí fica aterrorizado, aí fica indignado, e como que pode, né? Mas você tem que olhar aquela mulher como um ser humano, né? Integral, como uma mulher, como uma mãe, como uma profissional, como uma vítima de violência e buscar, então, amparar ela de alguma forma, né? Então, ela está precisando, naquele momento, de um acolhimento e de um amparo, né? Ela não precisa de conselhos, ela não precisa que ninguém diga o que ela tem que fazer. Ela precisa saber que ela está acolhida e que ela pode confiar em você, né? Então, a partir do momento que a gente se coloca à disposição para ouvir essa mulher, a gente tem que saber que a gente está criando um vínculo de confiança com ela também. Então, combinar com ela as formas de como que você pode ajudar, né? Então, você vai lá, você ouve que ela foi agredida e ela vai se queixar, enfim, você vai combinar com ela. Como que você pode ajudar se isso voltar a acontecer? Ou então, como que você pode ajudar para evitar que isso aconteça, né? Então, é esse tipo de escuta, né? É esse tipo de intervenção que nós devemos fazer com essas vítimas de violência, tá? Falando em época de pandemia, né, que é a nossa intenção, eu venho aqui, né, e digo para vocês que a situação ela ainda vai ser pior após a pandemia, né? Porque os motivos que levam hoje os agressores a cometer as agressões ainda estão longe de serem motivos para pós-pandemia, né? Muitos desses agressores eles vão perder o emprego, muitos desses agressores vão ficar numa situação financeira complicada. Muitos desses agressores também, por estar muito tempo isolado, acabam até desenvolvendo a questão de vícios de álcool, né? Às vezes até antes já bebiam, já tinham a questão do uso de álcool, mas o isolamento, desculpa, mas o isolamento acabou desenvolvendo isso mais ainda, né? Então, ela só deve, essa situação ainda ela pode, se ela já está ruim, ela pode ficar pior ainda, né? Então, como que a vítima ela deve agir, né, num caso de violência, sabendo que tudo isso ainda pode piorar, né? Então, essa figura que eu trouxe aqui, eu trouxe uma pesquisa no Instituto Avon, que hoje várias empresas, né, várias indústrias, elas estão preocupadas com isso e elas estão desenvolvendo programas sociais de atenção, programas sociais de acolhimento e de atendimento às vítimas de violência, né? Então,
quando essa mulher que está sendo agredida, ela está vivenciando uma situação onde isso está se repetindo muito, né? E que a gente sabe que pós-pandemia isso ainda vai piorar, ela já tem que começar a se preparar, né? Ela tem que pensar num plano, né, de fuga, por que não? Às vezes o fato de você denunciar não te garante que você não vai mais sofrer a violência, né? A denúncia em si. É um fato que até a gente não consegue compreender porque que a lei não dá conta, né? De todas essas denúncias. Porque existem muitas campanhas, a própria Lei Maria da Penha, ela vem para prevenir que as agressões ocorram, né? Mas falta hoje uma lei, falta hoje uma punição para os casos efetivos de agressão, né? Então, o simples fato simples não, né? Mas o fato de denunciar não garante que essa mulher não vá sofrer outra violência. Às vezes ela pode sofrer até pior, né? Se o agressor acabar descobrindo a denúncia. Então, ela precisa ter um plano. Então, eu achei interessante essa imagem que coloca, né? Que ela deve preparar uma mala com seus itens básicos, né? Fique com o telefone sempre por perto, né? Lembre-se de quem pode te acolher. Então, assim, é pensar num plano de fuga mesmo, né? Ter uma mala com as coisas. Sei lá, você não vai deixar uma mala bem no local visível, né? Deixa uma mala preparada no local que não chame a atenção do agressor. Né? Deixa as suas coisas ali. Né? Sempre fique com o telefone por perto. E sempre tenha alguém em mente assim, que pode te acolher no caso de você precisar sair de casa, tá? Nos casos agora de isolamento, os casos das mulheres que já estão sofrendo as violências, que estão sendo agredidas com certa frequência, né? Tudo vê que naquele ciclo da violência, de quando você percebe que o agressor ele está no ato da intenção, ali, né? Prestes a cometer o ato da agressão em si, que ele está na intenção, que ele começa a gritar, que ele começa a discutir, que ele começa a te provocar, né? Comece a ir para um lado da casa onde você consegue fugir, né? Sai do lado da porta, né? Não fique na cozinha onde vai ter faca, onde vai ter coisas que podem usar para machucar. Então procure sempre um lugar onde você consiga fugir facilmente desse agressor, né? E no caso de você não fugir no momento, mas que você então tenha esse plano de fuga, né? Para que realmente assim não, não se sinta desamparada, né? A pessoa quando ela já tem isso, ela já se sente mais confiante, assim, ela se sente mais tranquila para fazer, né? Então dizer como que a vítima ela deve agir é muito particular mesmo, assim. Como eu falei, a gente não está lá, não está para dizer o que tem que fazer, né? Mas a gente tem dicas que a gente pode estar colaborando. Então, assim, a gente sempre vai ter uma amiga, a gente sempre vai ter alguém para quem a gente possa estar entrando em contato, estar contando o que está acontecendo, né? Para onde a gente possa estar ligando, mandando uma mensagem, combinam um código, né? Deixa um número de socorro sempre gravado por primeiro no seu celular, deixa um vizinho avisado. Então, assim, a vítima ela tem que sempre agir pensando na fuga, né? Ela precisa agir pensando em se salvar disso que está acontecendo. Enquanto sociedade, né, enquanto mulheres que estamos aqui para nos unir, para nos cuidar, para nos proteger, nós deveríamos cobrar, né, mais dos setores as políticas claras contra a violência nesse sentido e também cobrar para que sejam colocadas em prática, né? Esse é o nosso papel social. Nós deveríamos cobrar isso, né? A gente deveria fazer com que as coisas acontecessem, né? Hoje a gente tem várias dentro de políticas públicas, a gente tem vários órgãos que atendem, né, as mulheres violentadas, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa recorrer a eles. Mas a gente só lembra deles quando a gente precisa. Então, nós, enquanto mulheres que queremos nos cuidar, queremos nos proteger, chegou a hora de a gente começar a exigir mais isso, né? Depois dessa pandemia, depois de toda essa situação, eu tenho certeza que o mundo não vai mais ser o mesmo que era antes. Tomara que não, né? E muitas ações elas vão precisar ser tomadas
para que algumas reflexões que ocorreram durante esse período de isolamento sejam colocadas em prática. E, e uma coisa que é muito que é muito óbvio, né, que eu espero que seja óbvio para todo mundo também, é que nós não podemos mais ficar acomodados na nossa função quanto ser humano, né? Agora a gente viu, a gente está vendo ainda, né? Estamos todos trancados dentro de casa, estamos todos tendo que vivenciar situações que até então para nós não eram familiares, né? E impossível que depois disso tudo a gente continue a mesma pessoa que a gente era. Então, a gente vai ter que sair do comodismo, né? E a gente vai precisar lutar por algumas coisas que a gente está vendo agora, o quanto são importantes. Então, nós vamos ter que desenvolver o nosso papel social de uma forma mais efetiva na sociedade também. Então, esse momento que vivemos é ideal para olhar em volta e pensar qual é a sua responsabilidade na sociedade em que vivemos. Né? O que a gente está fazendo para melhorar? Será que nós estamos nos dando as mãos, como está aqui na figura? Ou será que a gente continua brigando e lutando cada um por si e Deus por todos? Né? Se eu tenho mais educação, o que eu posso fazer por quem tem menos educação? O que eu posso fazer por quem tem menos educação? Eu tenho mais dinheiro. O que eu posso fazer por quem tem menos dinheiro do que eu? Né? Como o meu negócio pode favorecer o processo de cuidado das mulheres? Então, esse é o nosso papel. Esse é o momento que a gente está presenciando essas situações, que a gente está vivenciando essas situações, né? E que, é como eu falei, a gente vai ter que sair do nosso comodismo, a gente vai ter que a gente vai ter que assumir o nosso papel na sociedade e buscar solução para isso, né? A gente só evolui como sociedade quando olhamos para todos, né? Quando a gente para de olhar para o próprio umbigo. Então, esse isolamento acabou nos trazendo para uma reflexão interna, né? Nós estamos sendo obrigados a refletir sobre tudo que acontece, nós estamos sendo obrigados a refletir enquanto ser que faz parte de uma sociedade, né? Nós estamos sentindo falta disso, né? É como se a gente estivesse sentindo na pele agora o que é ser sozinha, o que é agir sozinho, o que é ser individual, né? O que é pensar no próprio umbigo. Então, estamos sendo forçados a pensar nisso, né? E estamos vendo que isso não é bom e que isso não nos traz benefício nenhum. Então, como sociedade, para a gente evoluir, a gente precisa começar a pensar dessa forma, tá? A não pensar só em si. Não acreditar que você tem mais educação porque você teve sorte de ter educação, né? Que a fulana não teve sorte na vida dela, por isso que ela não tem. Não, não é isso, gente. Não é falta de sorte, né? Não é falta de sorte que ela não tem mais educação, não é falta de sorte, né, que ela não tem dinheiro. Não é isso, né? A gente vive numa sociedade muito desigual, onde muitas pessoas são esquecidas. E o nosso papel, então, volto a dizer que é a gente olhar como um todo, né? A gente precisa olhar para todos para a gente aprender a viver em sociedade. Né? Então, gente, para finalizar o assunto, nós teríamos muito mais coisas para falar, e eu teria muito mais coisas para falar aqui com vocês, né, que estão assistindo essa palestra agora. Eu estou aqui como, né, palestrante, como psicóloga, como mulher. Graças a Deus, nunca fui vítima de violência, mas ninguém está livre disso, né? Então, eu estou falando com várias pessoas e eu procurei trazer um assunto assim de uma forma abrangente, né? Enquanto mulheres que estamos aqui para querer ajudar umas às outras, ou então, enquanto possíveis vítimas de agressão também, para saber como que a gente precisa se comportar, né? Como que a gente precisa agir. Mas o mais importante disso tudo ainda, gente, é a questão da denúncia, né? Então a gente não pode pensar no medo da denúncia. Hoje existem várias formas de você fazer isso, mas existe esse número 180, que é a questão da proteção da mulher. Né? Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele funciona no Brasil e em mais de 16 países. Então, ele acontece e ele funciona mesmo. Né? Por que ele funciona? Porque além de registrar as denúncias, né, de violações,
ela vai encaminhar aos órgãos competentes e realizar o seu monitoramento. Então, você sabe que você vai fazer uma denúncia e que essa denúncia ela vai ser monitorada, né? Que você não vai ficar no vácuo, você não vai ficar sem saber o que vai acontecer, né? O 180 também, ele vai disseminar essas informações sobre os direitos da mulher. Então, a partir do momento que você tem esse contato com esse número, você vai também ter as informações a respeito sobre os seus direitos, né? Qual é o amparo legal para que você possa também ficar mais tranquila e qual que vai ser a rede de atendimento e acolhimento que você que tem à sua disposição, né? Tem à disposição da mulher caso precise, caso da vítima, caso precise, né? Então, a denúncia acaba indo, né, sendo a nossa maior arma contra a violência. Então, a gente não pode ter medo, a gente tem que saber que nós somos fortes e que toda essa situação hoje de isolamento nos leva numa condição diferenciada, né, onde a gente deve ficar em casa. Mas a gente não se a mulher estiver sendo agredida, ela não tem que levar isso como norma, como lei, ficar em casa. Se ela estiver sendo agredida, ela tem que sair de casa. Né? Ela tem que sair de casa, ela tem que denunciar, ela tem que procurar um lugar. Então, na denúncia que ela vai fazer, ela vai pedir socorro, ela vai pedir ajuda, ela vai pedir um amparo, né, na rede de atendimento e acolhimento que tem para a mulher vítima de violência. Então, o que não dá mais, gente, é para a gente deixar que isso aconteça com nós. Né? Nós estamos, aos poucos, ocupando um lugar muito importante na sociedade. Nós somos exemplos para os nossos filhos, né? Nós somos exemplos para os nossos pais, para a nossa família, para os nossos irmãos. E, acima de tudo, nós temos que nos sentir bem, nós temos que ser exemplos para nós mesmos. Né? Nós temos que nos orgulhar do que nós somos na sociedade, do que nós somos na nossa vida. Então, nós precisamos sentir orgulho de nós mesmos. E a gente só vai sentir isso a partir do momento que a gente se colocar em primeiro lugar, né, nas nossas vidas. Mesmo que você tenha filhos e que a gente diz que os filhos são o primeiro lugar na nossa vida, não é dessa forma que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que nós estamos em primeiro lugar. Por quê? Porque se nós estivermos bem, consequentemente os nossos filhos vão estar bem. Né? Se nós estivermos felizes, os nossos filhos ficarão felizes. Se nós estivermos satisfeitos com a vida que nós estamos levando, nossos filhos ficarão satisfeitos também. Né? Então, nós precisamos estar sempre em primeiro lugar. Tá? Espero, gente, que com isso eu tenha conseguido trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de, de, de sentimento assim, de pensar, né? De a gente tentar compreender o que acontece, né? Entre tantas mulheres que a gente conhece, às vezes, e que a gente, por vezes, não faz ideia de que ela esteja sofrendo, né, alguma violência. Então, a gente precisa refletir, né? Era essa palavra que eu queria, que estava buscando. Então, eu espero que com tudo isso, com todas essas informações, eu consiga trazer um momento de reflexão para cada uma de nós, né? E para os homens também que estão vendo essa palestra, mais importante ainda, né? E que saibam trabalhar com isso também, né? E que saibam valorizar as suas mulheres, que saibam valorizar as pessoas que convivem com você e que disseminem também essa questão para os seus amigos, para os seus familiares, né? No seu grupo de amigos. Parem de ficar mandando mensagem em grupo de WhatsApp, mensagens machistas, né? Comecem a mandar mensagens valorizando a pessoa que está do seu lado. Né? A mulher, ela é o alicerce, ela tem toda ela tem toda uma condição especial, diferenciada emocionalmente para se sair bem em todas as situações, né? A própria pandemia, a própria questão do isolamento agora está nos forçando a ter várias funções, né? Enquanto mães, enquanto profissionais, enquanto nós estamos tendo que educar nossos filhos, estamos tendo que limpar as nossas casas, estamos tendo que cuidar dos nossos maridos, enfim, a gente tem tipo, multifunções e a gente consegue levá-las muito bem, né? Por muitas vezes a gente se fecha no banheiro, a gente chora, a gente vai tomar banho, a gente chora um tempão ali, mas saiu dali, enxugou a lágrima, você, né, vai conseguir, da mesma forma,
levar a sua vida, levar a vida dessa família para frente, né? Então, os homens precisam entender essa importância da mulher na vida deles. Então, não façam nada para perder. Tá? E agressão, assim, procurem ajuda, né? Os homens que estiver vendo que são agressores, ou que já foram, enfim, ou que conhecem o agressor, procure ajuda, tá? Procure ajuda porque nós precisamos nos unir e nós precisamos vencer isso. Então, eu gostaria de agradecer a cada um, né, que ouviu essa palestra e dizer que, então, ela vai estar, né, disponibilizada lá no Facebook da página da Faculdade de Anhanguera, Unidade de Joinville, e que vocês deixem lá os seus comentários, que vocês deixem suas opiniões, né? Se vocês não concordaram com alguma coisa que eu falei, coloquem lá também. É importante essa discussão, é importante essa reflexão, né, nesse momento. O que a gente não pode, gente, é fazer com que a nossa vida seja, depois disso tudo, que a gente tenha uma vida como era antes. Tá? Muito obrigada para todos vocês.